Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público que nos assiste aqui na Câmara, especialmente aí o pessoal da Universidade de São José, e todos os outros se sintam acolhidos. É uma alegria tê-los aqui para nos prestigiar, e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Alguns assuntos hoje. Hoje eu queria destacar o Dia Internacional do Portador de Síndrome de Down. É importante que se faça um relato à par, por causa da gravidade e da questão que envolve essa síndrome, né? E hoje, sendo o Dia Internacional, o próprio Congresso Nacional fez uma sessão especial para lembrar sobre essa característica. Desmistificar a síndrome de Down talvez seja o principal objetivo quando eu trago ele aqui agora para discutir. Por quê? Há muito tempo viu-se o portador de síndrome de Down como se um doente. E não é uma doença. Síndrome de Down não é uma doença, ela é uma característica, e ela é natural, vereador Neri. Confesso que, para nós todos, por causa da questão cultural, eu volto, é um aprendizado que nós temos que desenvolver, porque são pessoas exatamente com as características, ou seja, com algumas características diferentes da nossa. Uma outra questão que é importante destacar: o portador de síndrome de Down não é aquele filho de uma mulher já em idade mais avançada ou de um pai mais avançado, como a cultura muitas vezes incutiu na nossa cabeça, vereador Lédio. Não. É um fenômeno natural que acontece espontaneamente. A estatística aponta que de cada 700 bebês nascidos, 1 tem a síndrome de Down. A ciência não sabe explicar por que esse fenômeno, por que isso tem acontecido. Mas é importante que se trabalhe a questão consciência na população e nas comunidades, a questão da quebra dos paradigmas e do estigma com relação à síndrome de Down, não doença, mas o portador dessa característica. Eu posso ser míope, eu sou míope, mas não sou doente. Eu posso ter, é uma característica minha. Então, a síndrome é uma característica. É importante que se destaque. Agora, uma coisa importante, dia 21 de março. Por que dia 21 de março é o Dia Internacional do Portador da Síndrome de Down? Porque nós, os ditos normais, temos 23 pares de cromossomos. 23 pares de cromossomos são formados os seres ditos normais. O portador da síndrome de Down, no 21º cromossomo, ele não tem 2 pares, ele tem 3. Então, por isso, 21 de março, 21 de 3, porque a data tinha que ser tão forte, tão emblemática, como deve ser emblemática a discussão com relação a essa característica, né? Quem de nós não conhece um portador de síndrome de Down, e a primeira característica que nós destacamos neles é a simpatia, o acolhimento, né? O carinho. Uma coisa importante, vereadora Mary, nós somos, vereador Lédio, da Comissão de Saúde e Educação, as estatísticas apontam que a expectativa de vida em anos idos, lá em 1950, 60, que era em torno de 12, 13 anos a média de vida de um portador, vereador Batiste, hoje já aponta quase a 70 anos de idade. Ou seja, nós não temos nenhuma diferença, temos características distintas a serem respeitadas. Então, aí minha homenagem às entidades que lutam para resgatar os portadores da síndrome de Down, minha homenagem aos portadores, e oxalá o mercado possa se abrir a eles, a sociedade possa cada vez mais encarar a todos, não só a eles, como pessoas de especiais características, tanto quanto as nossas. Concedo uma parte ao vereador Lédio. Obrigado pela parte, boa noite a todos. Vereador, aproveito a oportunidade, não vou conseguir me manifestar, parabenizar a Associação Amigos Down, né, lá em Barreiros, através da dona Beth, o belíssimo trabalho, e Vossa Excelência colocou muito bem a simpatia que essas pessoas nos transmitem, né, várias oportunidades estive lá. E na quarta eu vou me manifestar, mas só para nós termos noção e até aproveitar a presença da USJ aqui, no estado de Santa Catarina, nós chegamos a quase 800 mil pessoas com algum tipo de necessidade especial. Gente, é um número muito, muito alto. Isso é a população da Grande Florianópolis, né? E essa estatística nós vamos na quarta-feira, podemos apresentar, mas para a gente realmente
pensar mais e respeitar mais, que muitas vezes as pessoas também não são respeitadas. Obrigado, vereador. Obrigado pela parte, vereador Lédio. O segundo ponto que eu queria falar hoje é focado na consciência das famílias, dos pais. O vereador Neri trouxe alguns meses, ou, se eu não me engano, no ano passado, um exemplo de um acidente de trânsito provocado por menores. Hoje nós tivemos um fato acontecido por menores que roubaram o carro do pai e causaram um acidente com 3 mortes. Eu fico pensando assim, eu tenho 5 filhos, 2 maiores, outros de menor, inclusive de 17 anos. Mas eles nem ameaçam me provocar a ensinar a dirigi-los, porque eles sabem claramente que nós aprendemos a dirigir após os 18 anos. E aí começa o processo de aprendizagem. Eu não compro uma moto para um filho meu se ele não tem 18 anos. Eu não desejo que ele nem sonhe em ter um carro antes dos 18 anos. Muito menos aprender a dirigir ou em casa, ou na rua, ou no sertão, ou na colônia, ou na Praia Comprida, ou aqui na Ponta de Baixo. Não vai aprender antes dos 18 anos. Senhores pais, lamento que tenha acontecido isso numa família. Lamento. Mas isso vem muito, né, com aquilo que dentro da casa da gente a gente discute e acaba passando para os nossos filhos. Eu conheço crianças de 11 anos que dirigem. E os pais têm o maior orgulho do menino viril que está vindo ali, um baita homem que dirige com 11 anos. Esse vai ser macho, como se masculinidade fosse medida por aí. Como se masculinidade fosse medida pela questão sexual, porque se o fosse, o mundo estava cheio de homens. E falta um monte de homens por aí. Está cheio de macho, mas homem na acepção pura da palavra está bastante carente, que tenha hombridade, que tenha ética, que tenha respeito e que saiba dos seus direitos, mas também dos seus deveres. E isso começa dentro da nossa casa. A gente deixa claro para os nossos filhos o que pode e o que não pode, o que se trata de respeito a terceiros, o que não se trata de respeito a terceiros. Então, senhores pais, vamos cortar isso já desde o começo. Se desde pequeno eu não trabalho com essa expectativa, eu já sei que não vai acontecer e acabou. Não existe nada de bonito, nada de interessante. Um filho menor, cá entre nós, se nós fôssemos fazer uma batida nos salões, nas boates, nas danceterias e nos bares e nas noites, metade não voltava para casa. Está aí uma grande sugestão. Tranca o carro e chama os pais. E dá uma advertência e na segunda vende o carro, bota para leilão. Acho que é uma boa lei. Porque 80% a 90% que sai são pessoas de menor. E aí os casos, aí bebe, que já não pode, aí o que acontece está ali. Eu lamento a família das vítimas, porque eu não gostaria que fosse a minha e nem de pensar nesse caso. Outra questão, eu queria fazer uma menção à sessão solene, a sensibilidade do governador no seu discurso, se for expressa em realidade, nós temos aí um baita governador. É impossível que não seja, né, em realidade expressa, porque o que vem do coração daquele jeito ali, que não é um papel escrito e que sai do coração com tamanha cruzamento em princípios, em ética, em sentimento, em sensação, falando de uma crise que ela é de valores e não econômica, pô, matou a mosca. A nossa crise é de princípios, é ética. E é aí que nós temos que começar a trabalhar, porque a hora que inverter isso daí, está perfeito. Eu assisto o Fantástico e fala em empresas, em prefeituras que estão propinando em 10%. Oh, meu Deus, graças a Deus, essa realidade não acontece na nossa terra. Graças a Deus. Vejam bem, a nossa crise é ética, é moral, não é econômica e financeira. Por último, por favor, paguem as entidades filantrópicas da educação. Elas estão à míngua, vão fechar. Ninguém atende criança 3 meses sem dinheiro. Não dá, não dá. Se não for pago, nós vamos botar um carro de som na rua para recolher comida. Vamos recolher comida, roupa, material de limpeza e botar um ônibus para levar voluntários a trabalhar nas entidades para ver se elas não fechem. Senhores pais, acordem, vão fechar, não tem como manter gente. Meu Deus, foi aprovado aqui tudo numa sessão para tentar ser o mais rápido possível, não foi pago ainda. Oh, em tempos idos, era só olhar que foi aprovado, já se pagava. Se o interesse era esse, já foi aprovado, pode pagar. Mas dinheiro tem.
Tem tanto dinheiro que é um fenômeno, graças a Deus. Mas o dinheiro público é para o bem público. O dinheiro não é pertencente a um privado, não é pertencente a uma empresa. Este dinheiro é público, da população. E a gestão é que tem que ser feita em prol da população. Temos, sim, uma grande crise ética, moral e de princípios. Essa nós temos que resolver. Obrigado. Dado a